Na semana passada, domingo mais precisamente, o jornal O Estadão, que é o maior jornal de circulação no Brasil, trouxe uma matéria de capa dizendo que no Brasil apenas 2,4% dos jovens pretendem ser professores. Na segunda-feira, o Correio Brasiliense, que é outro jornal muito importante aqui no Brasil, trouxe a mesma matéria, dizendo que apenas 2,4% dos jovens no Brasil pretendem ser professores. Assim, quando se pergunta nessa pesquisa quantos por cento dos jovens pretendem ser médicos, advogados, engenheiros, isso sobe para 10, 15, 20, 25, 30%. Então, isso é extremamente preocupante. Você imaginar que aquele profissional, que é o que forma todos os outros profissionais, tão poucas pessoas se interessam por essa profissão. É espantoso, mas é fácil de se explicar. As condições que são dadas à educação e ao profissional de educação são lamentáveis. Olha, como é que um país pode desenvolver-se tratando a educação e os profissionais da educação, por extensão, desta forma? A título de comparação, o salário médio de um professor no estado do Espírito Santo equivale aproximadamente ao ticket de alimentação de um juiz, de um desembargador, de um procurador ou de um conselheiro do Tribunal de Contas, que hoje é de aproximadamente R$ 1.900, que é em média o salário do professor no estado e no país. E tem estados brasileiros em que o salário do professor mal chega ao salário mínimo. Não há a menor condição de alguém ser atraído para essa profissão dessa forma, sem contar as condições de trabalho. Eu estava em Ecoporanga conversando com uma professora numa escola que eu visitava, e ela me dizia assim: o meu desânimo não é só em relação ao salário, porque se fosse só o fato de eu ganhar mal, que já seria muito ruim, mas o fato é desanimador das condições de trabalho que eu tenho. Quando eu chego à escola, o que eu tenho de disponível para trabalhar, ou como são as salas muito quentes, não são salas climatizadas, não tem uma internet de qualidade, não tem computador para todos os alunos, enfim, é um emaranhado de coisa que desanima enormemente essa profissão. A Coreia do Sul, que agora está na Copa, os alunos aí do 8º ano que estão acompanhando, que estão nos visitando hoje, a Coreia do Sul, ela é um grande exemplo de como a educação transforma uma nação. Eu já disse isso uma vez aqui. Nos anos 60, a Coreia do Sul era um país extremamente pobre. Tinha passado na década de 50, entre os anos 50 e 53, na Guerra das Coreias, onde morreu mais de 3 milhões de pessoas. A partir dos anos 60, a Coreia do Sul, que era um país paupérrimo, sem recursos expressivos, uma população relativamente pequena, sem ser industrializado, eles passam a investir maciçamente na educação. A Coreia do Sul, segundo a ONU, nos anos 60, ela não tinha a menor condição de chegar ao final do século XX como um país desenvolvido. Eles passaram a investir maciçamente na educação. E a Coreia do Sul é um dos poucos países que foi subdesenvolvido e que hoje você pode dizer que é desenvolvido. Os exemplos nesse caso são irrisórios. E aonde é que a Coreia trilhou? Aonde é que ela... Na educação. Eles promoveram uma verdadeira revolução através da educação, investindo maciçamente, inclusive, talvez principalmente, na formação de professores. Singapura, Hong Kong passaram a copiar esse exemplo. Para aqueles que nos ouvem em casa, para os alunos que agora estão aí, os deputados que ainda se fazem presentes, hoje na Coreia do Sul e em Singapura, para uma pessoa ser professor, ou pedagogo, ou diretor de escola, ou qualquer profissional da área de educação, para ele entrar na faculdade, primeiro ele tem que provar através do seu currículo que ele está entre os 30% melhores do país. Ou seja, só são atraídos para a educação os melhores alunos do país. Se o aluno não tiver entre os 30% melhores do país, ele não pode prestar vestibular sequer para ser professor ou pedagogo ou diretor de escola ou qualquer coisa relacionada à educação.
A profissão de educação na Coreia do Sul, além de ser uma das mais bem remuneradas, goza de um respeito da sociedade imenso. O status de ser professor é imenso. Aqui no Brasil é o contrário. Quando você fala que você é professor, as pessoas até olham para você com uma certa cara de pena. Então, é um absurdo que isso ocorra. Agora não me lembro, uma entrevista que eu li, não faz muito tempo, não me lembro se do ministro da Educação de Singapura ou da Coreia do Sul, em que a pessoa perguntava assim, mas olha só, qual é a lógica de vocês só aceitarem que concorram para os cursos relacionados à educação os melhores alunos do país? E ele respondeu assim, ora, a lógica é total. Se são esses os profissionais que são responsáveis para formar todos os outros profissionais, nós temos que atrair para a educação as melhores cabeças do país. E assim é. Então, o desrespeito que tem o profissional da educação hoje, ele é gigantesco. E ele se dá em todos os níveis, não é só a questão salarial. É principalmente porque ninguém vive de amor a uma profissão. As pessoas precisam sobreviver. E assim, para você ser um grande profissional, isso é caro, você tem que investir em você mesmo. Você tem que fazer curso, você tem que se especializar, você tem que ler, você tem que ter um bom equipamento de internet. E investir nisso é caro. E o Estado e as prefeituras normalmente não investem. Hoje no Estado do Espírito Santo, por exemplo, embora o Plano Nacional de Educação diga que até 2024 nós temos que aumentar substancialmente o número de mestres e doutores na educação, aqui no Estado do Espírito Santo está proibido tirar licença para mestrado e doutorado. Está proibido, doutor Hermes. Mesmo que um profissional queira tirar licença às suas expensas, ou seja, a licença sem vencimento, sem salário, não pode. O governo não permite. Então, assim, como você vai estimular um jovem a querer enveredar por essa profissão? É uma profissão linda e que eu amo. Eu sou professor há mais de 30 anos, sou fora da sala de aula nos últimos 2 anos. É uma profissão maravilhosa. Mas eu já sentia isso nos últimos anos, quando eu trabalhei numa grande escola particular aqui. Então a gente tinha aos sábados as aulas específicas para cada área de conhecimento. Agora quase não tem mais, porque o Enem não exige mais isso. Então, doutor Hércules, lotavam salas de biomédicas, por exemplo, tinha 4, 5, 6, 7 salas com 100, 120 alunos fazendo discursiva aos sábados. Quando você ia para áreas de humanas ligadas à licenciatura, onde estavam os alunos que iam fazer pedagogia, geografia e história, com o curso a gente conseguia 10, 15 alunos para essa turma, numa escola que tinha quase 3.000 alunos prestando vestibular anualmente. Então, não é possível realmente que a gente melhore a educação. Claro que a questão do profissional, ela não é exclusiva para melhorar a educação. Mas nós não vamos melhorar a educação jamais se não melhorarmos a formação, as condições de trabalho e o salário do professor. Não há como você exigir que um profissional esteja animado a trabalhar todos os dias e que faça um trabalho de excelência com as condições que são dadas ao trabalho, sejam elas as condições salariais, sejam elas as condições de trabalho propriamente dito. Eu visitei 255 escolas estaduais até agora, isso é mais da metade das escolas que o Estado tem. Então, algumas dessas escolas só funcionam pelo milagre de Deus e pela força de vontade de professores, diretor, pedagogo, porque elas sequer têm condições de funcionamento. Hoje, deputado Hércules, a situação é desanimadora na educação. Ela é muito desanimadora. Eu comecei mencionando aqui que no caso do ticket de alimentação de um juiz, de um desembargador, de um procurador daqui do estado, o ticket de alimentação é de R$ 1.900, que é a média salarial de um professor na rede estadual. Agora, se você comparar com a questão do auxílio moradia, aí você imagina assim, olha bem, o auxílio moradia de um juiz é de R$ 4.300, mesmo que ele tenha casa própria, apartamento próprio. O salário de um professor é menos da metade disso. Assim, como é que nós podemos dizer que o Brasil é um país sério e que é um país que realmente pensa o futuro, que é um país que tem planejamento para o futuro, tratando a educação e os seus profissionais dessa forma?
Não existe a menor possibilidade. Esse ano nós estamos em ano de eleição e é a hora certa da gente começar a cobrar de todos aqueles que vão se candidatar, seja senador, governador, deputado estadual, um compromisso efetivo com a educação, porque se nós não resolvermos o problema da educação, nós não resolveremos nenhum. A educação, ela não é a redentora de todos os problemas de uma sociedade, mas nenhum problema será resolvido sem a educação, seja a saúde, seja a segurança, seja a agricultura, seja a infraestrutura, enfim, tudo passa pela educação. Fica aqui o meu registro e o meu alerta à sociedade que cobrem mais dos seus representantes um compromisso real. E compromisso real com a educação não é ficar anunciando abono no final do ano, não é ficar anunciando isso e aquilo outro, não é anunciar que doou uma máquina de xerox lá para a escola. Compromisso com a educação é algo muito maior do que isso. Se nós tivéssemos, pelo menos, governantes que estivessem atentos ao Plano Nacional de Educação, isso já seria um avanço imenso.